Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao Nota Máxima. Eu sou Anderson Portilho e hoje nós estamos aqui no estúdio comigo sobre legislação especial da PRF, Lei 12.037 de 2009, que versa sobre identificação criminal. Muito bem, nós vamos ler os artigos, nós vamos repassar todos os artigos aqui e fazer um estudo dirigido em cima desta lei. E para começar, vamos direto ao ponto aqui. Se você quiser depois baixar esse material, é só você acessar sounotamáxima.com.br na parte de materiais gratuitos e fazer o seu download, combinado? Então vamos lá, sem mais demora, vamos direto para os artigos aqui. Tem um material super preparado aqui para que você possa entender cada um dos pontos, né? Então a Lei 12.037 de 2009, que fala sobre identificação criminal, o artigo 1º fala o seguinte, hein? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nessa lei. Então, beleza. Regra geral aqui, né? Se você já tem um documento civil de RG, por exemplo, um ACNH, o RG, ou outros que a gente vai ver aqui ao longo do material, não precisa fazer identificação criminal, né? Que é fotos digitais na delegacia. Só vai fazer identificação criminal se tiver nas exceções previstas no artigo 3º. A gente está no artigo 1º, já já a gente vê o 3º. Mas, afinal de contas, o que é a identificação criminal? A identificação criminal é aquele procedimento realizado pela polícia para registrar características de uma pessoa que seja suspeita ou acusada de um crime, para criar um cadastro dela no sistema policial, tá certo? Essa é a identificação criminal. O que inclui dentro da identificação criminal? O que tem lá? A coleta de digitais de todos os dedos, né, que cria um registro único da pessoa. A datiloscopia, né, que se chama coleta de impressões digitais. A fotografia, as famosas fotos de filme lá, né, fotos de fechamento policial, você tira uma foto de frente, de perfil, tá certo? O DNA. Então, em alguns casos específicos, né, pode ser feita uma coleta de DNA, que é a coleta de material biológico, através do sangue, saliva, até do cabelo, até unhas também, né? Mas essa parte do DNA, ela só pode ser feita com autorização judicial, ok? Esse é o primeiro ponto aqui de atenção. O DNA, ele só pode ser coletado com autorização judicial. E também tem os dados biométricos, né? Que utilizando as tecnologias mais recentes, que é o reconhecimento facial, reconhecimento da íris, reconhecimento da voz, tá certo? Então, a identificação criminal é isso, é uma ficha com todos os seus dados ali, mas você só precisa fazer a identificação criminal caso você não tenha identificação civil. Esse é um ponto do artigo 1º, tá? Aqui a gente tem uma diferença, né? A identificação civil é RG, CPF, passaporte, e a identificação criminal é a ficha criminal com fotos digitais, né? A identificação civil é para qualquer cidadão e a identificação criminal é só para suspeitos ou acusados, tá? A identificação civil você usa para qualquer coisa, para entrar no estabelecimento. A identificação criminal você tem o uso em investigações policiais, beleza? Antigamente todo mundo que era preso tinha que fazer identificação criminal, né? Com essa lei, a, a partir do momento que você tem o seu RG, né, que você tem sua identificação civil, você já fica dispensado de fazer identificação criminal, exceto nos casos previstos no artigo 3º, tá certo? Então, beleza. Vamos seguindo aqui, então, o artigo 1º, a gente passou por ele, vamos aqui para o artigo 2º. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Então, olha só, isso aqui é importante. São 6 documentos que valem para fazer a identificação civil: carteira de identidade ou de trabalho, a carteira profissional ou passaporte, a carteira de identificação funcional, né? No caso de órgãos de classe, por exemplo, ou outro documento público que permita a identificação do indiciado. Beleza? Então, são esses 6 blocos aqui que tratam de identificação civil no artigo 2º.
tá? Parágrafo único desse artigo fala o seguinte: para as finalidades dessa lei, equiparam-se aos documentos de identificação civil os documentos de identificação militares. Ok? Então, vamos lá. Quais são os documentos de identificação civil? RG, carteira de trabalho, carteira profissional da OAB, CRM, CREA, né? A carteira funcional do servidor público, passaporte, qualquer documento público oficial que identifique a pessoa, com foto. Documentos militares também valem como identificação civil, tá certo? Então, e aí o artigo 3º, ele traz a exceção do artigo 1º, né? O artigo 3º fala o seguinte: embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando, a primeira hipótese, o documento de identificação civil apresentar rasura ou tiver indícios de falsificação. Aí não tem jeito. Tá rasurado o documento? Tá rasurado. Então, você pode ser submetido à identificação criminal se você for um suspeito, tá? O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Tem mais um ponto aqui. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Imagina o indiciado carregando duas carteiras de habilitação diferentes, né? Duas identidades diferentes, né? Com informações conflitantes entre elas. Vai para a identificação criminal, tá certo? A identificação criminal for essencial, quando a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho de autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante a representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, olha só, se a identificação criminal for essencial, aí a identificação civil cai por terra. Aí vai ser feita a identificação criminal, tá? Ou quando constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações, né? Então a gente acaba batendo naquela questão assim: você é você mesmo, né? Como que a gente garante que você é você mesmo? Então, o item 5 trata desse tema. O item 6 já fala o seguinte: o estado de conservação ou distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação das características essenciais, né? Se o documento está todo detonado, né? Muito antigo, por exemplo, e impeça a identificação do portador, então pode ser que ele seja submetido à identificação criminal, tá certo? As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou de outra forma de investigação, ainda que considerados insuficientes para identificar o indiciado, né? Então, é fundamental que as cópias dos documentos apresentados sejam juntadas nos autos do inquérito. Inclusive, isso vale para a defesa, né, da pessoa que estiver fazendo a identificação criminal. Se o documento não tiver rasurado, ele não tiver dentro de nenhuma característica dessa aqui, ele não precisa ser submetido à identificação criminal. Então, vale aí o artigo 3º, então, ele versa sobre isso, né? A gente falou de documento rasurado ou falso, né? A pessoa com vários documentos diferentes, ou o juiz autoriza porque é essencial para a investigação, não é isso? A gente acabou falando de todos esses pontos aqui, tá? Eh, Tem até uma dica aqui que é o seguinte, ó: decore essas 6 exceções, são as mais cobradas. Então, assim, as bancas geralmente utilizam essas 6 exceções aqui em suas questões, então vale a pena você, dar uma revisada nesse material. Se quiser fazer o download dele, ele está no site sounotamáxima.com.br, na parte de materiais gratuitos você faz o download deste e-book aqui, tá bom? Artigo 4. O que que fala no artigo 4? Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Olha aí, né? A autoridade policial deve realizar a identificação criminal de forma respeitosa, evitando humilhação ou constrangimento da pessoa, atuando sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Artigo 4 versa sobre isso. O artigo 5º já fala o seguinte: a identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.
E o parágrafo único, ele fala o seguinte: na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, né, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Então, o que que a gente tem aqui? Identificação criminal, datiloscopia, que é a coleta de impressões digitais, fotografia, foto de frente e verso, de frente e perfil, que é o fichamento, né? Esses registros vão para o inquérito policial, né? Se for o caso do artigo 3º, o inciso 4º, o juiz autorizou, por ser essencial à investigação, também pode ser feita a coleta do DNA, através do sangue, saliva e cabelo, para fazer o perfil genético do investigado, tá certo? Dica: coleta de DNA só com autorização judicial. Importante. Então vamos aqui para o artigo 5º. O que que nosso artigo 5º diz? O seguinte: os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados de perfis genéticos, gerenciados por unidade oficial de perícia criminal. Então, olha só, os dados coletados do perfil genético, eles devem ser armazenados em bancos de dados de perfis genéticos gerenciados por unidade oficial de perícia criminal, né? As informações, parágrafo 1º, as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas. Olha aí, vamos marcar isso aqui, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos, né? Vou trazer um pouco direto para explicação, né? A gente, na explicação, a gente entende o seguinte, que as regras sobre o banco de dados são: os perfis genéticos ficam armazenados em bancos de dados gerenciados por perícia oficial, que é o Instituto de Criminalística, ou IML. É lá que ficam os seus dados de perfil genético, né? O parágrafo 1º fala o seguinte: o banco de DNA pode conter apenas informações para identificar a pessoa, sexo e gênero da pessoa. Não pode ter dados sobre aparência física, cor dos olhos, altura, comportamento, doenças, etc. É isso que a gente está falando aqui no parágrafo 1º. Não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, né? O parágrafo 2º fala o seguinte: os dados constantes dos bancos de dados terão caráter sigiloso. Olha aí, caráter sigiloso. Respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nessa lei ou em decisão judicial. Então, o que a gente fala no parágrafo 2º? Quem usar indevidamente responde civilmente, penalmente ou administrativamente, né? Então, os dados são sigilosos. E as informações obtidas a partir de coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado, né? O que que isso quer dizer? Quando houver coincidência de DNA, DNA do crime bate com DNA do banco, precisa fazer laudo pericial oficial assinado por perito, para esse documento valer, tá? Então, já temos aí uma série de informações sobre a, os dados genéticos, né, através do artigo 5º, tá? O artigo 6º fala o seguinte, ó: é vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes. Olha isso, ó: é vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou informações não destinadas ao juízo criminal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ok? Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É vedado, não pode ser divulgado, né? Ou não pode ser mencionada a identificação criminal do indiciado, tá? É proibido informar que alguém foi indiciado criminalmente em caso de em atestados de antecedentes criminais, em certidões, informações para empresas, concursos, etc. Só pode constar depois da condenação definitiva. Por isso que a gente vê, por exemplo, que tem pessoas que estão respondendo a processos, né? E participam de concursos e depois elas são exoneradas porque foram condenadas, por exemplo, tá certo? O fundamento inicial disso é a presunção de inocência, né? Ninguém pode ser tratado como culpado antes da condenação definitiva. E tá certo, certo?
É o direito à ampla defesa garantido a todos. Já no artigo 7º, fala o seguinte: no caso de não oferecimento de denúncia, olha isso, hein? Ou sua rejeição ou absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito do processo. Olha aí. Então, se o processo estiver arquivado definitivamente, né? Por exemplo, a, o indiciado ele pode requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito, desde que apresente provas de sua identificação civil, desde que apresente lá seu documento de identificação civil falando que ele é ele mesmo, tá? Ou seja, você pode pedir para tirar sua foto do inquérito do processo se você não foi denunciado, o promotor arquivou o processo, a denúncia foi rejeitada, o juiz não aceitou aquele processo, ou você foi absolvido, inocentado. Então você vai lá e fala o seguinte: eu quero retirar minha foto aqui desse processo. Até porque o processo é um documento público, né? Então, você pode solicitar a retirada nessas condições aqui, tá? Caso arquivado definitivamente ou sentença de absolvição transitada em julgado, apresenta documento civil, RG, documento de identificação civil e solicita a retirada, tá? Então, vamos lá. O artigo 7º, ele tem um, uma linha A aqui. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no caso de absolvição do acusado ou no caso de condenação do acusado, mediante requerimento após decorrido 20 anos do cumprimento da pena, tá? Então, se foi absolvido, pode ser excluído o perfil genético. Se foi condenado, depois de 20 anos, pode solicitar a retirada do perfil genético do banco de dados, tá certo? Então, temos aqui já o artigo 7º-B. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso. Perfeito, até que um hacker ataque, né? Conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Então, a princípio, a gente tem aqui que a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, né? As regras de funcionamento são definidas por decreto do presidente da República, pelo Poder Executivo. Ainda dentro do artigo 7º, o item C fala o seguinte: fica autorizada a criação no Ministério da Justiça e Segurança Pública do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Tá? Então, faz parte do artigo 7º aqui. A formação, gestão e acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal, um grande banco de dados biométricos, né, e de impressões digitais, né? Esse artigo, ele é inclusive um pouco maior, ele tem 10 parágrafos, né? O Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais tem como objetivo, qual é o objetivo do banco? Armazenar dados de registros biométricos de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Então, olha aí, esse é um tema fácil de cair em prova referente a, ao artigo. Tá? O Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz, colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. Vamos quebrar isso aqui um pouco mais para trazer uma clareza maior na leitura, mas a gente vai passar na letra seca da lei para que a gente possa ver exatamente como está redigida a lei antes da gente entrar na explicação de cada uma. Tá? E assim a gente vai destrinchando cada um dos artigos. Poderão ser recolhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos, quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Então, se o preso é provisório ou definitivo, pode ser feito o registro biométrico de impressões digitais de íris, face e voz quando possível. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais
ou com ele interoperar os dados de registros constantes em qualquer banco de dados, geridos por órgão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, da esfera federal, estadual ou distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil, né? Então, a gente tem aí o parágrafo 6º que fala o seguinte: no caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional de Biométrico e de impressões digitais será limitado a impressões digitais e informações necessárias para a identificação do seu titular. Né? Faz todo sentido. É, eu tô passando pelos artigos aqui de forma mais rápida, porque, na verdade, é, a gente tem a explicação de cada um deles aqui. Né? No artigo 1º, fala sobre as regras de funcionamento definidas. Fala que as regras de funcionamento são definidas por decreto federal. O parágrafo 2º fala do objetivo, que é armazenar dados biométricos para ajudar em investigações criminais. Aí está falando de impressões digitais, íris, face e voz. O parágrafo 3º fala os dados vêm de quê? Vêm de identificação criminal e de investigações policiais, né? O parágrafo 4º. Presos provisórios ou definitivos podem ter dados coletados se ainda não foram. Tá vendo? Em uma linha, na verdade, a gente falou do parágrafo 4º, que são aqui 3 linhas. Poderão ser recolhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos, quando não tiverem extraídos por ocasião da identificação criminal. Né? Fica muito mais fácil dessa forma aqui. Presos provisórios ou definitivos podem ter dados coletados se ainda não foram, dados biométricos. Né? No parágrafo 5º, a gente fala, pode integrar dados de outros órgãos públicos, dados do TCE, Instituto de Identificação RG, outros órgãos dos 3 poderes, ou seja, esse banco de dados que é citado no artigo 5º poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico não só os dados de identificação criminal, mas poderão integrar a esse banco dados oriundos do TCE ou de Instituto de Identificação, do RG, né? Ou outro órgão dos 3 poderes. Podem fazer parte desse grande banco de dados, tá? Se for banco civil eleitoral, só compartilha impressões digitais, dados básicos de identificação. Não compartilha dados criminais com bases civis. Isso é importante. A gente está falando aqui do artigo 6º. No artigo 6º, a gente fala o seguinte: ó, no caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais será limitado a impressões digitais e as informações necessárias para a identificação de seu titular. Então, artigo 6º, de forma mais resumida, se for banco civil eleitoral, só compartilha impressão digital e dados básicos de identificação. Né? No artigo 7º, a gente fala sobre a integração dos bancos de dados multibiométricos, né? De forma bem direta. A integração com outros bancos precisa de acordo ou convênio, tá? Integração com outros bancos de dados. E dados são sigilosos. No artigo 8º fala, dados são sigilosos. Uso indevido gera responsabilidade civil, penal e administrativa. Então, no artigo 8º, fala o seguinte: se alguém pegar esses dados e compartilhar, aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos previstos nessa lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Então, o artigo 8º fala justamente disso, né? O artigo 9º, coincidências biométricas em crimes precisa de laudo pericial oficial, perfeito, a gente falou disso, né? Precisa de que o perito assine quando houver coincidência biométrica entre o banco de dados e as amostras colhidas. É proibido vender os dados do banco de dados, total ou parcialmente, no artigo 10º. Polícia e Ministério Público podem pedir ao juiz acesso ao banco durante inquérito ou processo. Tá certo? Acesso ao banco de dados sempre depende de autorização judicial. Legal. E, por fim, né, essa lei aqui, ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, diferente de outras leis que demoram 30, 45, 60, 90 dias, essa aqui, ela teve caráter imediato, no dia da publicação 1 de 10 de 2009. Tá? E o artigo 9º fala o seguinte:
revoga-se a Lei 10.054, de 7 de dezembro de 2000, né? Porque essa lei nova aqui substituiu a lei anterior, que tratava do mesmo assunto. Tá certo? Sugestão: é uma leitura um pouco mais extensa, o artigo 7º, principalmente, ele é um artigo mais longo, né? Minha sugestão é que você tenha tido uma passada aqui comigo nesses artigos agora, a gente falou um pouco sobre, baixe esse material, dá mais uma lida, faça um resumo, uma anotação, para que essas informações fixem na sua memória. Mas assim, é molezinho isso aqui, porque a gente falou aqui no artigo 7º de coisas muito lógicas, né? A gente falou desde a criação do banco de dados multibiométrico, vamos lá? Ó, fica autorizada a criação do Banco Nacional Multibiométrico. A gente está falando aqui que no artigo 7º autoriza a criação. E a gente está falando aqui nos próximos parágrafos das regras, né? Quem é que vai fazer a gestão desse banco de dados? Não é isso? Né? O que vai guardar nesse banco de dados? Aí a gente falou sobre foto, a gente falou sobre digitais, a gente falou sobre, quando possível, íris, face e voz, não é isso? Para quê? Para subsidiar investigações criminais, federais, estaduais ou distritais, né? Quem pode ter acesso a esse banco de dados? Quem pode ter acesso a esse banco de dados é a polícia, né? Em investigações mediante autorização judicial. O Ministério Público, ó, a autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Porém, ele só faz isso com aval do juiz. Eles podem requerer ao juiz. Esse é o detalhe. Eles podem acessar direto? Não. É público? Não. Tá certo? Então, acho que, de uma forma geral, está bem tranquilo aqui esses artigos aqui, os 7 artigos, 11 artigos, né? São 11? São 11 parágrafos e são 9 artigos, tá? Baixe esse material, dá uma olhada nele com calma. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque aí nos comentários que a gente revisa eles logo numa outra ocasião, tá? É, todo esse material está disponível no sounotamáxima.com.br. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Até o próximo vídeo, onde a gente vai debater outros assuntos relacionados aqui, também à legislação especial e outras disciplinas. Obrigado.